Esse vi, A acho que vi minha todos, mas já geração fiquei outros. Para te preparares, não é? já se calou. Preparar para as Não, entrevistas. antes de me convidar. Já Já se conhecias Sim, antes? falaram do programa e eu fui ver. Aliás, tu Então quando eu te convidei já sabias? quando me convidaste eu tinha ouvido falar disso para aí uma semana antes. Portanto, Engraçado, ok, não sabia. Então vamos lá começar. Este país também devia ser para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem de 23 anos que é conhecido por ser comentador político, mas neste momento o seu ofício é ser feliz e aproveitar as coisas boas da vida. Está de regresso a Portugal depois de uma temporada em Cambridge, de onde traz um mestrado em Relações Internacionais, e de uma outra temporada em Manchester, onde estudou Ciência Política e onde ganhou um prémio de revelação nacional pela criação de uma revista universitária de análise política. Não tem wax no cabelo, mas faz surf desde os 13 anos, o que faz com que seja mais surfista do que comentador. Foi nadador salvador na Praia Grande e cozinheiro em part-time em Queensland, na Austrália, para onde foi sozinho com apenas 16 anos. Dizem que é espontâneo e livre, totalmente independente, despido de ideologia política e de cartilha. É um iconoclasta sem ambições políticas, será? Diz que gosta mais de ouvir e de perguntar do que de responder e argumentar, embora se safe nas duas artes. Recebemos o António Rolo Duarte, que pelo que sei gostava mais de estar no meu lugar. É ou não é, António? Bem-vindo. obrigado. É sempre essa coisa do dizem por aí. Eu gostava de saber quem é que diz essas coisas. Eu achei esta informação surpreendente. A teu respeito, contaste-me que não te sentes particularmente confortável na posição de comentador e que preferias ser entrevistador. O que é que farias neste lugar? Aproveita porque pode alguém da Rádio Observador estar a ouvir e aceitar a sugestão. Posso ser uma boa candidatura de emprego em direto na Rádio Observador. Não, é verdade, eu tenho a certeza. Gosto mais de ouvir do que de falar, gosto mais de ler e de escutar e de perguntar. Do que propriamente de dar opiniões e isso. Gosto de escrever, eu não sou calado nesse sentido, mas quando estou com pessoas e é isso que me dizem, quer dizer, as pessoas dizem que sou um bom ouvinte e és um bom escritor, diria eu. Gostas mais de expressar na escrita? Oralmente? Gosto mais de escrever. Quer dizer, acho que se calhar essa é a diferença entre... Não sei se tem que ver com aquela coisa do introvertido, extrovertido, mas eu acho que me sinto mais eu mesmo quando estou sozinho às 3 da manhã, com um bloco ou em frente ao computador a escrever, do que às 3 da tarde com pessoas. Quer dizer, sinto mais eu sozinho do que acompanhado e nesse sentido... vejo mais de mim naquilo que escrevo do que naquilo que eu digo. Quer dizer, quando eu vejo as gravações de mim na televisão a falar, às vezes é relativamente chocante. Quer dizer, porque eu olho e penso, penso, aquilo não sou eu, quer dizer. E é verdade, eu estou na televisão e estou a fazer um esforço gigante para falar. Quer dizer, estou a fazer, por exemplo, quando estava na TVI com o Sebastião estava a falar ali discursos de 7 minutos, 8 minutos a falar. E durante os 7 minutos eu já estou a pensar sobre o que é que eu vou dizer, mas depois eu tenho 1 minuto para dizer, 1 minuto de coisas para dizer, não tenho mais, não tenho muito para dizer. Mas sentias nervosismo em ter de dizer qualquer coisa válida? Sentia, não era de nervosismo, é do género, eu não gosto de falar sem ter a sensação de que estou a acrescentar alguma coisa, não é? Acho que o silêncio é uma coisa demasiado valiosa para ser interrompida sem propósito. Quer dizer, e no fundo também é uma questão de respeito pelas outras pessoas. Isso na escrita ainda é mais pesado. Eu acho que quando um escritor escreve um livro e oferece a um público 10 horas de leitura, tem que estar muito convencido que aquilo que ele tem para dizer é válido, não é? E eu acho que nos mídias, na televisão, na rádio, isso devia se aplicar também da mesma maneira. Quer dizer, se não temos nada de interessante, ou se temos pouco de interessante para dizer, então por que não estarmos calados um bocadinho? Mas foste convidado porque acharam que terias coisas interessantes para dizer. Sim, como é que era feito? Davam-vos um tema, vocês preparavam-se? Como é que se na prepara TV24. uma intervenção em público na televisão? É como uma oral? Tu estudas e depois tentas dizer o melhor possível? Não, quer dizer, eu acho que na TVI o que eu aprendi foi que em televisão, quer dizer, aprendi milhões de coisas e, quer dizer, o convite do Sérgio Figueiredo foi um convite que eu nunca vou esquecer. É uma coisa que eu acho que nunca vi acontecer na televisão, um risco, quer dizer, estou a exagerar, mas pronto, um risco daquela maneira, apostar num miúdo de 22 anos, assim, daquela maneira, é uma coisa que eu nunca vou esquecer e pela qual estou muito grato.
embora eu acho que não. Eu pessoalmente acho que fui maluco em aceitar. Acho que não devia ter aceito. Corajoso, não? Hã? Corajoso. Não, maluco. Contrariaste uma Não. coisa que não te é natural. Sim. Fiz aquela coisa acho que é o Bill Gates que diz que é quando tens uma oportunidade, aceita e depois aprende a fazê-la, que foi o que eu tentei fazer. Já não sei o que é que eu Mas estava a olhando dizer. para trás, achas que fizeste bem ou fizeste mal? Acho que cumpri os mínimos, mas não mais que isso. Não é porque és muito exigente? Não mais que isso. Não, Perfeccionista? sinceramente, tipo, acho que cumpri os mínimos, ou seja, aquilo foi um programa que acho que cumpriu os mínimos, eh, mas que não foi muito além disso. E em grande parte acho porque eu na verdade não estava à altura de um programa daqueles. Mas foi uma experiência brutal. Acho que nunca tinha sido feita uma experiência assim, com 2 miúdos de 22 anos a comentar assuntos importantes, e acho que só por isso valeu. Acho que fizemos alguma coisa. Tu dizes que documentador televisivo pede-se convicção e assertividade e que te sentes mais à vontade na dúvida e na crítica. Tu duvidas mais de ti próprio ou dos outros, do que te rodeia? Não, quando eu digo dúvida e incerteza, falo mesmo de em relação aos temas, às ideias. Quer dizer, um comentador, eu vou repetir quase o que tu disseste, mas de um comentador pede-se isso, pede-se assertividade, pede-se convicção, pede-se ideias bem articuladas e convincentes. E eu, quando estava no programa, embora eu me preparasse, eu passava, quer dizer, eu não vos falo nada, sinceramente, eu passava no mínimo, desde que nos davam o tema. Nós gravávamos normalmente, acho que quinta-feira ou sexta, uma coisa assim, e davam-nos o tema, segunda ou terça. Eu passava esses dias todos a pensar sobre, no máximo 10 minutos de programa que eu ia falar. E quer dizer, era um struggle, tipo, não... Era complicado. Mas não passou? Não passou que estavas em esforço? Não, eu acho que eu estava a dizer há bocado, acho que uma das coisas que eu aprendi é que em televisão o melhor que tu podes fazer é preparar-te, mas depois, no fundo, o que vale é sempre o improviso, é sempre o que tu consegues fazer da sala e do que se está a passar, com base naquilo que aprendeste no passado e que conseguiste estudar em um ou 2 dias, ou em algumas horas, foram direto, ou o que seja. Então, e o António Rolo Duarte, bom ouvinte, que gosta mais de perguntar, quem é que gostarias de ouvir, o que é que gostarias de perguntar? Que programa é que gostarias de ter? Sim. Isso foi uma ideia que eu pensei nestes últimos meses. Acho que talvez um dia, gostaria de ter um programa de entrevistas. E acho que não há... Eu sei, há a grande entrevista da RTP, não sei o quê, mas acho que não há um grande programa acho que não há um grande programa como o Charlie Rose da CBS. Um grande programa de entrevistas à noite, em profundidade, com calma, às pessoas que pensam também com calma no nosso país. Eu acho que o meu pai, eu era muito pequeno, mas acho que o meu pai teve um programa que talvez se assemelhasse a isso, eu nunca o vi, que se chamava Falatório. Está no YouTube algumas imagens desse programa. Pronto. Mas sim, acho que, quer dizer, um programa em que se falasse com talvez o oposto deste. Este é ótimo, quer dizer, é inovador e altamente interessante e contribui imenso, mas um programa em que fôssemos falar com os grandes, com os Vascos Polidos Valentes e esses, e dar-lhes 1 hora para estar ali, e isso sim com grande preparação, tipo, passar uma semana a investigar a fundo, a pensar a fundo, ou mais, quer dizer, uma semana não chega, sobre o percurso esse bichinho destas pessoas, da entrevista foi-te passado pelo teu pai? Não, acho que não. Acho que foi uma coisa que eu pensei relativamente há pouco tempo. De facto, porque na universidade repetidamente me dizem que eu sou a pessoa que faz as perguntas mais interessantes. Eu disse que um professor meu, quando foi para me candidatar ao mestrado e precisava de cartas de recomendação de professores da licenciatura, um dos meus professores, que era o diretor do meu curso, escreveu qualquer coisa do género: o António pode não ser o nosso melhor aluno a dar respostas, mas é certamente o melhor a fazer perguntas. Isso para mim, quer dizer, eu nem quero saber das respostas, para mim é o maior elogio que pode haver. E os meus amigos na universidade dizem a mesma coisa, e eu comecei a pensar, olha, se calhar eu sou mesmo bom nisto. Não só é uma coisa que eu gosto, estar a conversar sem ter de ser eu a estar a comprometer-me com frases e com convicções que eu não tenho ou ainda não tenho, mas gostaria de ouvir os outros. Eu gosto de ouvir pessoas interessantes, quer dizer, eu passo horas a fazer isso, ou a ler ou a ouvir no YouTube, na rádio, na televisão. Sim, é um ótimo atalho para o conhecimento. Quando dizem que não tens ambições políticas,
Não tens mesmo? Não sei quem é que disse isso, mas olha. Alguém disse. Mas é totalmente verdade. Não tenho ambições políticas. Ou talvez, tipo, at a stretch, já não tenho ambições políticas. Tiveste em tempos. Acho que talvez durante ali os 3 anos de ciência política na licenciatura, quer dizer, talvez tenha tido tipo um flirt com as ambições políticas, mas acho que nunca me apaixonei. Acho que certamente nunca foi um grande amor. E a política não é para mim. Não é para ti? Não. És licenciado em Ciência Política, estás muito ligado à análise política, ao comentário político, fundaste uma revista de análise política, estiveste na TVI a fazer comentário político, na RDP Internacional a comentar a atualidade britânica. Isto vem de uma vontade de compreender o mundo, de explicá-lo, e não de ser agente enquanto político ativamente? Acho que sim, acho que os meus interesses têm mudado nos últimos anos, nos últimos meses, nos últimos 2 ou 3 anos, talvez. Eu acho que já aprendi, já tirei desta área aquilo que eu queria tirar. Isto pode parecer tremendamente arrogante, tenho 23 anos, mas tenho outras coisas que gostaria de aprender. Quero aprender mais sobre literatura, por exemplo. Adoro ler, sempre adorei ler e nunca ninguém me disse, olha, a literatura é uma coisa na qual tu podes passar um período da tua vida, quer dizer... Nunca ninguém te disse? Não, e há pouco tempo ocorreu-me, quer dizer, que há caminhos, que há coisas interessantes para fazer ligadas aos livros e às ideias e a escrever e a ler, que não têm necessariamente de passar pela história ou pela academia ou coisas assim. Já não sei onde Já vamos falar sobre leituras mais à frente. Vamos continuar na televisão. Em abril estiveste no Prós e Contras, no painel principal. Diria até que acabaste por ser a estrela desse programa sobre o 25 de Abril. Eu não sei se acompanhaste o que se seguiu nas redes sociais, os comentários. Acompanhaste? Mal, mas tens muitas perguntas sobre prós e contras. Não. Não quero falar sobre Não queres prós falar e sobre contras. isso? Não. Mas eu queria só saber qual é a principal crítica que fazes ao ensino em Portugal. Porque, de facto, então não temos de falar sobre prós e contras para falar sobre ensino, temos de falar sobre a educação à Mas vontade. foi aquela frase que criou polémica das universidades portuguesas serem trágicas. Pelo que percebi, a tua crítica é em relação à memorização? Acho que sim, sinceramente, Diana, quer dizer, sobre esse assunto em específico, eu até dei uma entrevista a uma subsidiária do Observador, não sei se esta palavra é adequada, uma revista associada ao Observador, que é a MEG, e acho que esclareci o que tinha a esclarecer, não quero tocar mais nesse assunto. Essa parte de ser opinion maker, ou de dar a opinião em público, tem também depois a parte de ter que lidar com a opinião do público, que não é fácil. Especialmente sentir que vivemos numa época de politicamente correto, ou em que as pessoas às vezes são injustas e más. Sim. Sim, talvez, quer dizer, acho que também uma das vantagens desta coisa das redes sociais é que a maior parte do barulho hoje em dia faz-se nas redes sociais, e se não participarmos ou se não vaguearmos, ou se não, como é que é a palavra? Navegarmos pelas redes sociais muito, então não ouviremos muito desse ruído, quer dizer, já não nos chegam cartas a casa. Antigamente eu acho que era fisicamente impossível de evitar as reações mais agressivas ou abusivas que possa haver do público, ou eu acho que hoje em dia até é mais fácil de evitar, quer dizer, mesmo que as pessoas que nos mandam mensagens e não sei o quê, vão para aquela box que a gente não abre, não é aquela dos pedidos extra e não sei o quê. Portanto, acho que é muito tranquilo e não me Tu dizias na TV 24 que o politicamente correto está a dar cabo do debate em todo o mundo. É isso, já foi. Sabes o que é, Diana? Isto é uma daquelas coisas que eu preferia estar calado. Porque não sei o que é que é dizer quanto a isso. É verdade, quer dizer, sente-se muito nas universidades. Não sei como é que é em Portugal, sinceramente, mas nos Estados Unidos e em Inglaterra, pelo menos, sente-se muito nas universidades esta pressão para não ofender. Acho que é a principal coisa que eu sinto, esta ideia do temos de ter muito cuidadinho com o que dizemos, quando eu acho que a vida devia ser precisamente o contrário. Devíamos dizer o que achamos e ouvir as críticas que os outros poderão fazer. Quando dizemos coisas totalmente parvas, certamente nos cairão em cima e espero que possamos aprender com isso, ou não. Tu praticas a autocensura? Sei que és uma pessoa espontânea.
Não pratica autocensura nenhuma. Essa pergunta revela uma séria falta de pesquisa, então ainda há bocado falaste do prós e contras. Sim, eu sei, mas como Não não tenho. queres agora falar sobre isso, penso que estás a autocensurar-te um Eu bocadinho. não tenho autocensura nenhuma. Não, é uma diferença entre autocensura e saber quando estar calado e saber quando já disse o que tinha a dizer. Ou seja, não é a diferença entre não dizer algo ou já termos dito o que tínhamos a dizer. Acho que Então diz-me só então, alguns pontos fracos de educação em Portugal, relativamente à tua experiência que tens em Inglaterra. É assim, eu acho que o ponto fraco principal é que a educação em Portugal é uma chatice. É aborrecida em pequenino, não é? É muito chato. Eu estive em Portugal até aos 16 anos. Sinceramente. E uma das críticas que me fizeram muito é que ele nunca esteve nas universidades portuguesas. Pá, não vamos falar das universidades, então. Mas eu estive em Portugal até aos 16 anos. Andei em 4 escolas. Andei na escola primária, depois andei numa escola até ao 8º ou 9º ano, ou o que é. Depois andei, olha, em 2 aqui ao lado. Andei no Liceu Rainha Dona Leonor, que é mesmo aqui ao lado do E na Observador. Filipa? Andei no Filipa de Lencastre, que é um quarto de hora a pé. E sinceramente, pá, 95% da escola era uma... Ok, 90% da escola era uma seca e os 10% não era aos intervalos, quase sempre, quer dizer. As aulas são muito chatas e são muito chatas porque porque é sempre a cena da matéria. Não há estímulo? A falta de estímulo? É só conhecimento e conhecimento. Não há coisas interessantes. Quer dizer, eu fui para a Austrália. Na minha escola da Austrália, é que o pessoal não passa pela cabeça. A minha escola da Austrália era divertida. Eu acordava com vontade de ir para a escola. Eu acordava mais cedo. Eu acordava às 5 da manhã para poder ir surfar e depois ainda ir para a escola. Mas eu chegava à escola já pronto para trabalhar, porque as coisas que fazíamos eram interessantes, eram divertidas e davam-nos capacidades altamente úteis e transferíveis para a nossa vida, que não nos dão em Portugal. Em Portugal é conhecimento, que não serve para nada e é uma chatice. É tudo péssimo. E achas que foi essa a frustração em relação ao ensino que te fez querer ir para tão longe? Não, acho que não. Porquê que apontaste para a Austrália? Essa é uma pergunta que em jantares e não sei o que me fazem frequentemente, que é, então, mas porquê a Austrália aos 16 anos, não sei o que, foste para o outro lado do mundo? Eu sinceramente é complicado de explicar. Mas eu fui para a Austrália porque não tinha outra opção. Ou seja, eu fui para a Austrália porque tinha que ir. Isto é complicado de explicar porque a forma como eu faço as minhas decisões na minha vida, a forma como eu decido fazer o que quer que seja, é baseada apenas em o que é que me apetece fazer neste preciso momento. O que é que é quase uma preparação para a morte. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer antes de morrer neste momento. Não é o que é que eu tenho que fazer, o género tenho que ser Presidente da República antes de morrer. É o que é que, se eu morresse amanhã, o que é que eu não podia... de finitude sempre. Completamente, presente. é uma preparação para a morte. O que é que eu não podia deixar de fazer hoje? Estás a ver? E aos 16 anos eu não podia esperar mais para ir para a Austrália. Não podia, tipo, a vida it's too short. Tipo, a vida é muito curta e eu tinha este desespero, pá, tinha que ir. Mas já tinhas visto filmes sobre a Austrália? Eu não fui porque queria ir, eu fui porque tinha que ir. Um chamamento Estás interno. a ver? Acho que não sei se é a Rosa Monteiro, há uma escritora que diz que não é uma ideia assim tremendamente original, mas que é a ideia que ela não... Como é que é? Não vive para escrever, ela escreve para poder viver. Ou seja, ela faz aquilo quase para poder respirar. Eu fui para a Austrália porque precisava disso para poder respirar. Estás a ver? Se eu ficasse aqui, estaria a sufocar e teria... Ou ia ou morria. Pronto, é isso. É o melhor que eu consigo. Adorei o teu entusiasmo. Eu queria saber o porquê, o que é que escolheste a Austrália, porque podia ser Inglaterra, podia ser o Chile, podia ser tanta coisa. Eu pensei que a questão era da decisão. Mas a Austrália em específico é simples. É porque é um país... É porque é como os países escandinavos, no sentido em que tem tudo, é tudo maravilhoso, tudo funciona, é um país tipo... Havia o surf. É um país que tudo funciona. E depois tem esse extra, que é, tem o surf, tem as ondas, tem o bom tempo, tem a sociedade australiana, que é conhecida por ser muito boa onda e relaxada, que é o género de pessoas que eu gosto. Portanto, era o país perfeito. E eu isto não começou aos 16, desde os 13 ou 14 já andava com a Austrália na mira. Depois chegou àquela altura em que não podia deixar de acontecer. E aconteceu uma coisa muito interessante na Austrália, na escola. Tu entraste como o pior aluno e saíste como o melhor. Como é que isso acontece? Como é que estabeleceste esse objetivo? Sou o pior, então deixa-me sair daqui sendo o melhor. Não, nada. eu queria estar tranquilo na minha, mas o problema é que eu cheguei à Austrália
e logo no primeiro first term, como é que isto diz? Primeiro período escolar, estava a chumbar a coisas quando em Portugal era 18, 19, 20 não. 18 E apareceu uma professora de literatura. Em Portugal não dão 20. Era tipo 18 e 19, cheguei lá e comecei a chumbar, ou seja, em Portugal eu era o melhor aluno da minha turma, ou sei lá, pá, acho que era o melhor, segundo melhor, se calhar. Pronto, não quero ofender ninguém, eu vou dizer o segundo melhor, só porque há sempre aquelas birras. Mas cheguei à Austrália e era o pior, objetivamente, era o pior. E a partir daí, quando há um requisito para o visto para tu estares na Austrália, que um dos requisitos é a cada ano tu não podes chumbar nenhuma disciplina, acho que é uma coisa assim. Portanto, se eu chegasse ao fim do 11º, que era o que eu estava a fazer, com alguma disciplina chumbada, o meu visto seria revocado e eu seria obrigado a voltar a Portugal. E isso foi o que me assustou mais, que é do género, eu tenho que passar isto para poder ficar aqui. E então comecei a trabalhar. E a razão porque eu quando cheguei lá, chumbava estas disciplinas, é porque não tinha preparação. É porque aquilo que se pedia lá era tão mais exigente. E exigente não é no sentido da palavra portuguesa do saber mais coisas. É saber fazer mais coisas. Trabalhar de uma forma crítica e criativa sobre materiais. Pronto, isso era pedido de tal forma, de uma forma tão diferente e mais exigente do que é em Portugal, que eu não sabia fazer. Quando me pediam para escrever um determinado formato de texto, fazer uma análise sobre um assunto, eu não sabia fazer aquilo, não sabia estruturar um texto. Embora fosse o melhor aluno a português, o melhor aluno a filosofia, o melhor aluno não sei o quê. Portanto, tive de trabalhar. E acabas com a média 19, que é Exato. surpreendente. Pronto. E houve uma professora muito importante, não é? Uma professora de literatura. A minha professora de literatura foi importante, porque também me irritou um bocadinho ao início. Que foi, eu cheguei lá, chumbei a primeira coisa e eu fui perguntar-lhe, eu estava indignado, eu também estava habituado à coisa de Portugal, que é, se há uma coisa que vai contra aquilo que eu acho que está certo, indigno, vou reclamar com os professores e há ali um bate-boca e a coisa vê-se como é que funciona. Lá, fui fazer a mesma coisa, fui falar com a professora e ela disse, não, ao contrário de em Portugal, que o que acontecia. Pá, eu não quero estar a criticar Portugal. Não quero meter-me nesta coisa. Estás a autocensurar, já não ando nessa vida, já não sou comentador. Fui falar com a professora e ela disse-me que tudo bem, que se eu achava que aquilo estava injusto, não havia problema, porque os nossos trabalhos são revistos por vários professores e ela ia passar, já tinha sido revisto por 2, mas ela ia passar ao chefe do departamento para ser revisto outra vez e poder dar-me mais feedback. Voltou a mim, explicou-me porque é que voltou comigo ao trabalho, voltou com o trabalho a mim e explicou-me porque é que na verdade a nota estava certa e a chefe de departamento o que é que ela tinha dito. E ela disse, ok, eu percebo que o que tu precisas mesmo é para passar, que é o que tu estás a dizer, e aliás, tu, como és estudante internacional, nunca estiveste nesse sistema e não sei o quê, realmente não podes esperar mais que isso, só podes esperar passar, mas vamos trabalhar para passar. E eu fiquei do género, fiquei por um lado mais relaxado no sentido de ela quer trabalhar comigo e vamos trabalhar para passar, isto vai ser possível, mas por outro lado irritado por ela me estar a dizer vamos trabalhar para passar, quando para mim isso não existe, trabalhar para passar. Portanto, a partir daí eu decidi que ia ser o melhor. E depois, passado 2 anos, fui o melhor. E olha, António, não foi solitária a experiência inicialmente? Foi fácil? Há solidão, sem dúvida. Claro, nos primeiros 6 meses eu morava no meio da floresta. Tinhas cobras no telhado. Tinha cobras no telhado. Eu contei-te isso. Quando chovia, as cobras desciam pela janela do meu quarto e vinham-se aninhar à entrada. E eram daquelas grossas. Não tens medo de cobras, portanto? Hã? Não tens medo de cobras? Deixa de ter. Eles lidam com elas, portanto nós também temos de saber lidar. Pronto, era 1 hora de caminho até à escola, não sei o quê, mas a diferença entre mim e, sei lá, quem fazia 1 hora de caminho até à escola, ou quem ainda faz em Portugal, em algumas zonas e tudo, é que eu estava lá por opção e, portanto, tudo que houvesse de menos positivo, porque há na vida coisas positivas e menos positivas em todo lado, mesmo que estejas a viver um sonho, que eu estava a viver um sonho, quer dizer, ir para a Austrália era um dos meus sonhos e até hoje, se calhar, se eu penso assim em 2 ou 3 grandes sonhos, é um deles que eu concretizei. Mas sim, quer dizer, houve coisas. Mas para um miúdo de 16 anos deixar amigos, família e depois criar um novo grupo de amigos, isso foi fácil? Foi pacífico para ti? Isso foi a parte do fazer amigos, foi muito pacífica graças ao surf. Quer dizer, eu cheguei lá e desde o primeiro dia tinha amigos com quem ia surfar.
às horas mais malucas, que envolviam sempre o nascer do sol, que eu hoje em dia já não me meto nessas aventuras. Eu gosto do meu soninho, mas sim, foi uma experiência. E agora, apontando a agulha para Cambridge, o que é que um jovem precisa de saber ou precisa de fazer para conseguir chegar a Cambridge ou Manchester? Pá, sinceramente é difícil. Ou seja, há diferentes formas de abordar isto. A minha pela minha experiência de quem aos 16 anos estava a chumbar a quase todas as disciplinas do outro lado do mundo, eu acho que é trabalho. Ou seja, uma das coisas que me às vezes irrita um bocadinho é a ideia de quando falam de mim como tipo o miúdo rico, ou não sei, para já não tenho pais ricos, mas pronto. O miúdo rico que só chega aos lugares ou por cunhas, ou por dinheiro, ou por o que seja. Para chegar a universidades, nem preciso de Cambridge, para chegar a Manchester, que pronto, também está quase lá ao mesmo nível, mas pronto, para chegar às grandes universidades inglesas, por exemplo, as americanas também, é preciso muito, muito trabalho. É preciso querer isso muito. E para querer isso muito, há uma coisa que eu noto em Cambridge. Para querer isso muito, quase sempre, em Cambridge, todas as pessoas que eu conheço, que eu consiga pensar, quase todas tinham algo a provar. Tinham algo que as fazia querer isto, não só querer, mas precisar. Estás a ver? Mas provar aos outros? Aos outros ou a eles próprios. Quase todas as pessoas, as conversas que eu tenho com os meus amigos em Cambridge, as pessoas com que eu vou conhecendo em Cambridge, quase todos tinham, e muitos ainda têm, e Cambridge não chega para muitos deles, um ponto a provar. Alguém ou eles próprios. Portanto, eu acho que para chegar a universidades como esta, não sempre, mas muito, o padrão que eu vejo é preciso precisar disto. Uma coisa assim, é quase como... É essa a ideia. E depois como é que se materializa esse precisar? É estudar, ser o melhor aluno? Há provas de acesso para quem está a ouvir isto? Um jovem que esteja interessado? As coisas básicas, tens que saber falar e escrever muito, muito bem em inglês. Uhum. Isso é uma coisa importantíssima e eu diria que é o passo número 1. E depois, como é que eu digo isto? Ter uma experiência internacional antes também ajuda. Para ter outras formas de olhar para as coisas e outras formas de trabalhar. Mas é muito difícil, quer para Manchester, quer para Cambridge, o mínimo de entrada para qualquer curso, para licenciatura ou para mestrado. Para a licenciatura, o mínimo, quer em Manchester, quer em Cambridge, vai ser a média 19, e média 19 não chega. Ou seja, precisas de mais além disso, precisas ter coisas extracurriculares, projetos que tenhas estado envolvido, coisas desse género. Para mestrado, em alguns cursos em Cambridge, eles aceitam nota mínima de 18, mas precisas de ser convincente na tua candidatura. E por falar no inglês, tu começaste a ler em inglês muito novo? Tiveste aulas? Assim, eu também tenho essa vantagem, que é, eu nunca... A minha mãe, desde que eu nasci, fala comigo em inglês, embora seja portuguesa, e fala comigo em inglês precisamente porque achou, desde para que eu estimular nasci, já... que era uma coisa boa. Portanto, isso é daquelas coisas... é uma vantagem que eu tenho e que tive e que outros não terão tido, mas eu sempre lhe respondia em português. Portanto, o meu inglês falado, ainda hoje em dia eu falo com pronúncia portuguesa, não tenho aquela coisa da pronúncia britânica. Mas já, o teu português já tem pronúncia inglesa. A sério? Já. Não notas? Não te dizem isso? Parece-me. Às vezes dizem-me que eu tenho pronúncia, mas costumam dizer que é de Tu pensas em português ou em inglês? Deve ser uma confusão aí dentro ou não? Às vezes é. E a escrever, às vezes troco-me com palavras, é uma coisa. Sonhas em inglês ou sonhas em português? Depende de onde estou. Hoje não, mas ontem, eu cheguei a Portugal há 2 dias, ontem ainda estava a sonhar em português, por acaso hoje acho que sonhei em português. Foi? Sim, Foi rápida a conversão? É rápido, começa a falar em português e as coisas mudam, mas é uma coisa interessante para cá. Pois é, mas lá, os teus amigos são todos ingleses lá, ou não? Havia portugueses no teu grupo? Nunca conheci nenhum português em Cambridge. Conheci um professor, há um nosso professor na Faculdade de História em Cambridge, que é o Pedro Ramos Pinto, que muito simpaticamente se ofereceu para me orientar num doutoramento, se eu quiser fazer o doutoramento em Cambridge. Nunca conheci nenhum estudante português, mas sei que há alguns poucos. Mas os meus amigos em Cambridge são maioritariamente ingleses e sul-africanos. Mas porque as universidades de Cambridge e Oxford estão divididas em pequenos colleges, que são... É quase como se fossem pequenas comunidades. E é quase, olha, como no Harry Potter,
estás a ver que tens os Gryffindor e os Slytherin e não Sim. sei o quê, aquelas equipas, é assim como se fosse isso. Todos moramos juntos e comemos juntos e não sei o quê. E dentro do meu college há muitos sul-africanos, porque há muitas bolsas para sul-africanos, portanto tenho muitos amigos sul-africanos. Tu tens tido a oportunidade de participar em conferências também, deste uma na Católica há 1 ano ou 2, em que dizias que Portugal era um fenómeno sem expressão populista, ou que a tendência em Portugal não é assustadora. No Público escreves também sobre Portugal, o país onde o populismo continua impopular, e eu pergunto-te se não temos mesmo de nos preocupar com o populismo por aqui. Se Sebastião Bugalho estivesse aqui já me estaria a dar na cabeça que ele mal leu esse artigo, foi logo escrever, tentar arrasar-me. Eu acho que ele não arrasou nada, mas isso depois já é uma conversa para nós dois. Tiveram essa conversa? No Novos Fora Nada? Por acaso acho que somos capazes de ter falado disso no Novos Fora Nada. Foi assim que eu fiquei a saber quem ele era, ele ficou a saber quem eu era, mas depois ainda demorou 2 ou 3 anos até nos conhecermos. O bocadinho que eu escrevi sobre populismo e apresentei algumas conferências em Portugal, apresentei-me em Espanha, foi com base na minha tese de licenciatura, que é uma coisa que em Portugal basicamente não existe, mas que em Inglaterra tens de fazer uma tese de licenciatura. No meu curso era uma tese até relativamente comprida e exigente. Portanto, como fiz sobre Portugal e sobre um tema que eu acho que era interessante e pouco explorado, quis falar um bocadinho sobre ele, partilhar aquilo que eu tinha descoberto. E não temos de nos preocupar então com o populismo? Acho que por agora não, mas como eu digo, eu já não sou comentador político, eu já não percebo nada disso. Mas o meu amigo Sebastião, no nosso programa, dizia sempre com muita piada, todos os programas ele mencionava que já não era jornalista, que falava sempre a minha costela jornalística. Eu hoje em dia já não tenho carteira de jornalista, eu fui jornalista. Eu tenho um amigo que é o João, que estava em casa a ver o programa e todas as semanas mandava-me uma mensagem a dizer: pá, o teu amigo Sebastião tem que parar de falar da cena do jornalista, que já foi jornalista, que aquilo já estou farto de ouvir o homem a falar da carreira dele de jornalista, carreira de 2 anos para aí. Pronto, eu hoje em dia também tive uma carreira de a tua posição é só comentador político, já não queres? Tive alguns meses de carreira de comentador político, mas também já dei o que tinha a dar. Então, mas vá, se tivesses de eleger uma figura populista em Portugal, não há? Um populista? Um populista em Portugal. Há um ou 2 populistas. Não, acho que sim. Acho que talvez... Não quero ofender ninguém. Eu já não estou nessa vida. Ainda por cima diz que eu fiz mal a pesquisa, que não está sem censura. Já é a terceira vez. Não. Acho que talvez o pessoal do PNR tenha algum populismo radical de direita. Acho que talvez Marinho Pinto tenha sido um populista. Ele tinha no programa dele do PDR tinha algumas ideias, mas quer dizer, não quero nenhum headline a dizer que e António Marcelo, Rebelo é popular Duarte ou populista? Já vi. É popular, não é nada populista. E André Ventura? Também, André Ventura. Calma, quando eu escrevi a tese ele ainda não andava aí, não pensei sobre isso o suficiente. Não sei, não pensei sobre isso o suficiente. Não queres responder, não sabe, não responde. Eu ontem à noite estava a ouvir o André Ventura a falar sobre o nosso Benfica e pronto. Alguma empatia no ar por causa do Benfica? Alguma empatia, não quero também ofender o André Ventura. Então olha, já que não queres falar sobre quem é populista, eu queria perguntar-te sobre a palavra populismo. Sim. Que é uma palavra que gera controvérsia, gera dúvida. Não é muito fácil explicar o que é ser populista e o que é o populismo. Queres tentar descomplicar este termo para uma criança de 10 anos? O populismo é uma ideologia, da forma como eu a defino, que é baseada eu diria que é na corrente que está mais definida agora no meio académico sobre populismo, que é muito baseada num holandês chamado Cassemude. Definiria o populismo como uma ideologia que tem por base uma divisão clara entre o povo puro e as elites que são inerentemente corruptas. É uma ideologia que, por isso, dá tralitadas nas elites indiscriminadamente, e o populista vê-se como o porta-voz do povo. E o populista é o próprio que define quem é o povo e quem são as elites. É uma divisão relativamente arbitrária não, mas decidida pelo próprio populista. Eu, se pudesse escrever isto, era mais fácil. Sim, mas e como é que mas a mensagem populista? Como é que se define uma mensagem populista? Porque às vezes ouvimos alguém a dizer qualquer coisa, está a ser populista. Lá está ele a ser populista. Mas isso é o caso típico. Isso é o caso típico de como as palavras, quando começam a ser usadas
começam a ser tipo um catch-all term, que é, tipo, começam a ser tipo uma palavra que... tipo palavra chapéu de chuva, estás a ver? Demagogia, populismo, ouvimos muito essas duas palavras hoje em dia. Exato. E ninguém sabe ao certo. Não, está a dizer. exato, usas para ofender o outro lado que não gosta, ofender ou tentar denegrir o lado político do qual não gostas. E nesse sentido a palavra começa a perder a sua força. Mas pronto, não. Vamos agora meter um pioné na tua infância. Tu cresceste rodeado de jornais. Costumavas lê-los? A partir de que idade e que artigos é que te Então não, eu comecei a ler o Record para aí aos 7 anos. Para ler coisas sobre o Benfica. Ele ia ele ia religiosamente. O meu pai que trazia o seu saco de múltiplos quilos de jornais português, tudo o que havia de portugueses e revistas portuguesas, isso era o básico. Depois aos fins de semana vinham os espanhóis, os franceses, os ingleses, por vezes vinha um ou outro alemão, embora ele não falasse alemão, mas ele gostava de os comprar só para dar uma olhadela. Ele era um apaixonado por jornais como nunca vi ninguém. Depois deitava-os fora ou guardava? Não, vai tudo fora. Vai tudo fora? Vai tudo fora. O clássico em nossa casa é à entrada haver uma pilha de jornais por ir para o lixo. Depois de assim 2 em 2 semanas, uma pilha gigante para o contentor lá para baixo. E tu tens, qual foi a tua primeira memória assim de começares a ler um artigo e gosto disto? Olha, por acaso não sei. Começaste a ler aos 5, 6? Pois, Como uma criança normal? Espero que sim. Há crianças que aprendem aos 3 ou aos 4, não sei como é que foi contigo. Não sou sobredotado também. Acho que sim. Mas na cidade ali o Amiguinho, uma revista com anedotas. Pois, não, assim. mas era isso. Nós íamos então, quando estávamos na nossa casa no Alentejo, íamos sempre aos fins de semana aos jornais e ao pão. Era o pão fresco alentejano e a jornalada. E a jornalada. E o meu pai era aqueles quilos todos e para mim era o Record. Sempre. Pá, eu lembro-me, talvez a memória que eu tenho assim mais fixa da primeira, não foi o primeiro Record que eu li, mas assim a primeira grande notícia do Record que me ficou foi quando contratámos o Luizão. Quando contratámos o Luizão, fomos à papelaria no Alentejo que nós íamos e era um casal que era dono daquela papelaria e o dono virou-se para mim. Eu devia ter para aí 7 anos, disse: pá, António, tu o que é que tu achas da nossa nova contratação? Eu, mas eu não sei. E ele: tu, Luizão, ainda não viste o Recorde? Eu, pá, tem que ver o Recorde, não sei o quê. Então se calhar vais ser comentador desportivo. Olha, não experimentaste essa carreira. Como o meu padrinho ou como o André Ventura, não sei o quê. Eu gostava de esclarecer os nossos queridos ouvintes que estamos diante de alguém com muitos privilégios intelectuais, conviveste desde cedo com pessoas muito inteligentes e cultas, e todos sabemos como é que isso pode enriquecer uma criança. Qual foi a leitura mais deep que fizeste em tenra idade? Lembras-te? Leitura mais deep? Sim, uma coisa mais... Isto não é para a minha idade. Isto aqui se calhar é um bocado profundo e complicado demais para a minha idade. Olha, por acaso, acho que também não sou uma pessoa dessas. Uma pessoa dessas. Não, a sério, mas por falar nisso é interessante, quer dizer, os meus pais têm perspectivas diferentes sobre o que é que um jovem ou uma criança deve ler. A minha mãe sempre me disse que eu tenho que ler os clássicos e incitava-me a ler os clássicos. Não fizeste questão de lê-los. Eu não lia. eu lia aquilo que ela chamava de trash. Que eram as coisas que eu gostava de ler, sei lá, os 5 e os 7 e não sei o quê. Chamava trash aos 5. Bem, se calhar agora não quero também estar... Não, sim, acho que sim. Pá, acho que sim. Uma aventura? Uma aventura, coisas assim. Que ela numa fase inicial, ela dizia assim, bom para ler, mas imagina, a partir já dos 10 ou 11 anos, ela dizia, but you have to, ela fala em inglês, but you have to start reading like the classics e não sei quantos. Ofereceu-me. E talvez o primeiro assim clássico que eu tenho lido foi a minha mãe que me ofereceu e eu gostei muito, que foi As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. E havia os desenhos animados também, não viste os desenhos animados? Foste logo para os livros. Não. Por acaso, os desenhos animados nunca foi assim uma grande cena. Eu via muitos DVDs estilo Harry Potter. Ou seja, filmes do Harry Potter eu devo ter visto já na boa, não quero mesmo exagerar, mas na boa 300 vezes cada um. Porque eu via todos os fins de semana, ao sábado e ao domingo de manhã. Se é que quiseste ir para a Inglaterra. Sim. Olha, não sei, se calhar foi por isso que eu quis ir para Cambridge, para os castelos. Mas pronto. O meu pai era o contrário. O meu pai dizia para eu ler o que me apetecesse e que desde que eu tivesse... Imagino que a tua casa estivesse mesmo rodeada de livros também, não é? Sim, era só puxar. Sim, mas ele que também começou a fazer limpezas nesta altura assim final, já a casa já era mais minimalista, porque ele começou a seguir, acho que foi o Vasco Polido Valente que lhe disse, quando o Vasco Polido Valente só guarda tipo poucos livros, meu pai perguntou: Vasco, mas então tu deitas fora livros? Quer dizer, isso é quase um crime, não é? Como aquela coisa de queimar livros, deitar fora livros. E acho que o Vasco disse: então, mas Pedro, tu não deitas fora jornais? Eu deito. Então, e tu às vezes não tens um artigo de jornal
que vale mais do que 10 livros. Pois, é verdade. Então é a mesma coisa. Portanto, eu acho que depois começou a seguir esse conceito. Então elegemos Mark Twain como a leitura deep Pode ser. de quando eras criança. Antes de falarmos de Manchester, eu queria aproveitar para fazer uma confissão a ti e aos nossos caros ouvintes. Queria dizer-vos que estão neste momento a ouvir uma fã quase groupie de Miguel Esteves Cardoso. Eu li o Mac quase tudo dos anos 90. Admito que não li os mais recentes e eu tenho mesmo de te fazer esta pergunta: como é que é conviver com Miguel Esteves Cardoso? Com o Miguel. É um privilégio, imagino. Claro que é. Claro que é. Como é que é conviver com o Miguel? É uma experiência interessante sempre. O Miguel é muito entusiasta quanto às coisas das pessoas com quem ele gosta, especialmente, eu acho. Quer dizer, agora vou falar sobre o Miguel como se eu fosse uma autoridade. Quer dizer, o meu pai seria uma autoridade em Miguel Esteves Cardoso. Eu conheço mal, mas gosto muito dele. Ele é muito entusiasta quanto a tudo o que seja conhecimento. Portanto, se sabes alguma coisa sobre, imagina, microfones, ele pode estar entusiasmadíssimo meia hora a ouvir-te falar sobre microfones. Enquanto estejas entusiasmado a falar, se depois começas a fazer coisas que não são assim tão interessantes ou não sei o quê, ele perde o interesse também muito rapidamente. E depois, altamente entusiasta por tudo o que tem a ver com as pessoas com quem ele gosta. Por exemplo, quando eu tinha que escolher... era sobre isto que querias falar. Okay. Fala-nos do Mac. Ok. Quando eu... Conheceste um pequenino? Ou não? Sim. Isto é interessante. Aquela figura carismática com o seu papillon e já divertido ou não? Pronto, não sei, eu conheci um pequenino. Eu em pequeno lembro-me do descapotável dele, que ele pelos vistos teve só durante poucos meses. Lembro-me de andar no descapotável dele no Alentejo. Depois, durante muitos anos, ele e o meu pai não se viram muito, durante alguns anos depois disso. E o Miguel, entretanto, acho que foi nessa altura que se mudou para Colares e não sei o quê. Não se viram muito. Depois eu conheci-o já mais velho, já na altura em que conheci-o melhor, já quando me ia candidatar. Aliás, ele escreveu um artigo sobre mim no Público, quando eu fui na do Salvador, a dizer que estava, já agora sim, finalmente ia se sentir seguro nos seus banhos da Praia Grande, com o nadador Salvador, filho do seu amigo Pedro Roldarte. O que é que eu estava a dizer? Acho que ele foi o mentor da tua ida para Manchester. Portanto, quando eu tinha que escolher qual era a universidade que eu ia, para a qual eu ia em Inglaterra, eu queria ficar na universidade na Austrália, mas depois não consegui por causa de vistos e as propinas são muito caras e não sei o quê. Quando em Inglaterra, o Estado inglês dá-te uma bolsa, dá-te um empréstimo. Portanto, eu não paguei nada em Inglaterra até hoje, nunca paguei nada. E, portanto, eu tinha várias hipóteses de universidades inglesas. Uma delas, da qual eu já tinha oferta, era a Universidade de Manchester. Estava a falar com o Miguel, não sei o que, ele, Manchester, tens que ir, tipo, é a melhor universidade do mundo. Eu falava, Miguel, estás a exagerar, quer dizer, tipo, Oxford, Harvard, Cambridge. Não, pá, Manchester é a melhor do mundo. Foi para onde eu fui. E correspondeu às expectativas, Manchester? Pronto, eu adorei, portanto eu atribuo toda a responsabilidade, não toda, mas alguma responsabilidade ao Miguel. E é uma universidade espetacular e uma cidade com um carácter muito forte. Adorei Manchester. É totalmente diferente do que as pessoas imaginam. As pessoas imaginam uma cidade escura e industrial e quase envolta em fumo, quando é uma cidade completamente diferente disso hoje em dia. Muito viva, com muita cultura. Há uma passagem interessante no teu blog, o Dorminhoco, em que dizes que, infelizmente, antes dos meus 14 anos, não me interessava nada conhecer a maior parte das pessoas que o meu pai me apresentava. Lembras-te quando é que se deu o clique de pensar, não era nada sociável. Não era nada sociável. Há uma amiga do meu pai, que é a Sila, que certamente se lembra quando passávamos férias com ela no Algarve. Passámos alguns dias, ou não sei o quê, umas vezes. Enquanto todos os filhos dela, as filhas dela e os amigos, não sei o que, estava tudo a jogar raquetes, tudo na maior, eu estava na minha toalha a ler, tipo, não queria falar com ninguém. Portanto, tipo, toda essa altura, as pessoas que o meu pai me queria apresentar, eu não seria muito sociável. Agora, o que eu adorava era, falando do meu pai, o que eu adorava era estar em casa do meu pai à noite, ao jantar, quando vinham lá amigos jantar.
amigos. Ficavas a ouvir As conversas. Exato. Lá estás a ver a coisa do ouvir. Sim. Eu não dizia nada ao jantar todo, Mas mas aprendias mas muita adorava coisa. aquilo. Tipo, estar a ouvir sempre a falar do mundo dos jornais, não sei o quê, eu não sei quantos da TSF fez não sei o quê, tu achas bem, não sei quantos, aquelas coisas. Estás a ver? Pá, adorava essas conversas. Há um casal que eram os meus favoritos, que são 2 jornalistas, também um fotógrafo e uma jornalista, que estavam sempre a contar as histórias todas das redações, não sei o quê. Isso também estimulou a tua criatividade, ou não? Pá, suponho que sim, o que é que tu achas? Eu acho que sim, quem me dera ter tido essa experiência. Tu conviveste como é que, porque eram amigos do teu pai, como é que lidas com essa velha questão? Já aqui falámos de ser filho de, afilhado de, irrita-te, orgulha-te, é-te indiferente? Obrigado por essa pergunta, é uma pergunta simpática. Porque, por exemplo, o Martin Amis, que é um escritor inglês, e que talvez seja o único grande escritor, pelo menos das últimas décadas, filho também de um grande escritor, ele é filho do Kingsley Amis, fala muito disso, de uma sensação que eu também tenho, que é a de que quando tu és filho de alguém, essa pessoa deixa de estar, morre, deixa de estar cá, e tu, ou então não, ainda está viva, ou o que seja, mas tu sendo filho de um grande, começas a dar nas vistas, começas a trabalhar, a fazer coisas, o que seja. Há uma altura que é a altura da benesse, ao início, em que toda a gente acha muito giro. E toda a gente está muito entusiasmada, e não sei o quê, olha que giro, o filho de não sei quantos está a fazer não sei o quê. É a altura da benesse. Mas pouco depois, as pessoas começam, quando tu começas a tentar, isto também falando de mim já parece um bocado arrogante, mas começas a tentar afirmar-te ou o que seja, ou começas a afirmar-te, a estar mais visível, ou que seja, na sociedade, há muitas pessoas que começam a olhar, quase a olhar de lado, quase do género enough is enough, do género, pá, isto era muito giro, mas pá, agora calma, quer dizer, pá, já chega. E eu senti um bocadinho isso com o programa da TVI 24, comecei a sentir que passado um bocado, não era a olhar de lado, é pessoas que gostam, até pessoas que gostam muito de mim, mas que não sabem como lidar com. Pronto. Agora, ser filho do meu pai é o maior orgulho que há. No entanto, irrita, não é irrita, mas causa-me sempre um bocadinho de... Fico sempre a pensar sobre isso quando... mesmo já depois de fazer coisas mais visíveis como a TVI ou o que seja, quando há artigos ou pessoas que se referem a mim como na primeira linha ser António Rolo Duarte, filho de Pedro Rolo Duarte, quando ser o filho do meu pai é o maior orgulho do mundo, mas não sou só o filho do meu pai. Não gostas quando te dão um mérito só por seres filho de, não é? Exato. Agora, tal como eu digo, o Martin Amis continua a ser referido na primeira linha muitas vezes como Martin Amis, the son of Kingsley Amis, embora seja hoje em dia um dos grandes escritores das últimas décadas no mundo inteiro. Portanto, eu percebo que isso talvez seja assim para o resto da minha vida, mas fico a pensar sobre a pessoa que escreveu aquele artigo ou que disse aquilo, porque é que não disse só António Rolo Duarte, comentador da TVI? E esse dia é capaz de chegar, ou não? Não queres manter-te no espaço público, mesmo que não seja como comentador político? Não sei. Não sabes? Está em aberto? Está aberto. Olha, António, tu passaste 6 meses a tratar de cumprir o último desejo do teu pai. Para quem não sabe, estiveste ocupado a lançar o Não Respire, que é um livro de memórias que o teu pai tinha acabado de escrever antes de ser internado pela última vez. O teu pai morre em novembro, o livro sai em 2018, em maio. Esses meses ajudaram-te a superar o primeiro impacto da perda física? Ou foi ainda mais complicado? 22 anos, tinhas 22 anos. Não sei. Deste imensas entrevistas, não é? Foi um período muito preenchido. Com o livro, ao fim desses 6 meses. Durante esses 6 meses, é estranho. Uma das coisas que eu aprendi, para a minha vida agora, é aprendi a lidar com pessoas a quais coisas como estas acontecem. Quer dizer, eu acho que nós não... Sendo tudo o que é tristeza, solidão, morte, tudo isto altamente tabu na sociedade, as pessoas em geral não sabem como lidar. Não sabem, quer dizer... E a resposta típica é o evitar. Ou evitar a pessoa, se puderem, ou evitar falar sobre o assunto a todo custo.
quando é precisamente o contrário. Quer dizer, a coisa que mais me alegra no mundo é falar sobre o meu pai, quer dizer, especialmente naquela altura, quer dizer, para mim não havia outro tema. Ou seja, alguém a quem morre alguém importante, ou alguém, por exemplo, que está doente, ou alguém que tem alguém importante doente, isto também, quando o meu pai estava doente, aplicava-se da mesma maneira. Nessas alturas, essa é a coisa mais importante para esta pessoa. Portanto, evitar falar sobre isso é o contrário do que é agradável para a pessoa. Embora nós possamos achar que isso é... Podemos estar a ser simpáticos e pá, não vamos falar sobre o assunto. Não, é o contrário. Falem, pergunta como é que estás, pá, como é que está o teu pai? Ou como é que está a ser? Como é que pá, o livro, não sei o quê. Portanto, esses 6 meses antes do lançamento do livro foram não só os mais solitários de sempre, por não ter a pessoa... eu gosto, obviamente, tanto do meu pai como da minha mãe, mas o meu pai é a pessoa no mundo que me entendia melhor, e, portanto, nesse aspecto, ficar sem a pessoa que fala a mesma língua que tu, que percebe-te sem tu teres de dizer nada, é a maior solidão que pode haver. Mas foi mais solitário ainda porque para já, sendo também, tendo eu 22 anos, sendo a primeira pessoa dentro do meu círculo de amigos, por exemplo, a quem acontece uma coisa assim, as pessoas, por exemplo, da minha idade, então não sabem mesmo como lidar sobre o assunto. E as mais velhas também, muitas não sabem. Agora, o lançamento do livro, isso sim, foi o dia mais feliz da minha vida, o dia mais importante da minha vida. Concretizei a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. E se tive esta conversa outro dia na universidade, alguém estava a falar, vocês conseguem pensar no dia mais feliz da vossa vida, não sei o quê. Quase toda a gente dizia coisas do género, o dia em que entrei em Cambridge, ou o dia não sei o quê. Eu, pá, isso comparado com lançar o último livro do meu pai, isso vale zero, quer dizer. E isso sim foi um grande dia com amigos e pessoas que adoram o meu pai e que queriam celebrar aquilo que ele acrescentou às suas vidas. Portanto, eu, pelo que percebo de ti, mesmo da tua viagem para a Austrália, há uma urgência em ti, há uma noção de finitude que te acompanhou. Achas que aumentou essa noção de finitude, essa urgência, depois de teres perdido o teu pai? Sem dúvida, sem dúvida. Sim, e tornou-me muito mais livre. Para já, porque essa foi uma das mensagens-chave do meu pai, que ele não só que ele deixou escrita, mas que cresceu em mim desde que fiquei sem ele. A ideia vamos aproveitar isto, quer dizer, não há tempo a perder, e entre o prazer e o dever, vamos com o prazer sempre que possível. E depois porque sem o meu pai, eu acho que eu escrevi isso uma vez e acho que é muito verdade. Acho que o pai é o derradeiro bastião entre o filho e a morte. Acho que o pai é quase a última. Quer dizer, nós quando crescemos há várias coisas que no caminho para a morte nos vão desaparecendo. Começa com o berço, o quarto em casa dos pais, a escola, são tudo coisas que estão entre nós e a morte, que estão a servir de barreira, estão-nos a proteger e a preparar para encararmos a morte. Eu acho que o nosso pai é sempre a última barreira, não é? Os nossos pais, mas o nosso pai da forma simbólica do chefe de família, não de uma forma política, mas de uma forma simbólica. E nesse sentido, ficar sem o meu pai fez-me também perceber essa coisa do não ter... desculpa, estou a perder o fio à meada. Tu dizes numa entrevista muito forte, muito bonita à Júlia, o seguinte: acho que o único conselho que o meu pai não me deu foi mesmo sobre o que se faz, ou como se faz quando ficamos sem o nosso pai aos 22 anos. Pelo que sei, o teu pai também perdeu o pai dele aos 22. E ele nunca disse nada a esse respeito. Como é que se lida? Não. E isso foi uma coisa que eu tive que aprender, mas ele não me explicou como ou o que se faz aos 22 anos quando isso acontece, mas acho que me disse de acordo com o que ele viveu e de acordo com aquilo que ele aprendeu, como ele acharia que poderíamos viver a nossa vida depois desses 22 anos da melhor maneira. E é isso que eu tento fazer. Ficar sem o meu pai, essa ideia do ser adulto, do já não haver nenhuma barreira entre mim e a morte, do ser apenas eu perante a morte, permite-me essa liberdade do agora
dizer, de agora fazer as coisas por mim mesmo, totalmente livre. Coisas, por exemplo, depois de ficar sem o meu pai, foi a primeira vez, por exemplo, que eu não cheguei a horas ao jantar, ao almoço de Natal. E não cheguei a horas ao almoço de Natal, por exemplo, por causa disso, porque senti essa liberdade, senti que posso. Isto não é numa de falta de respeito para com essas pessoas, é mesmo no sentido dessa liberdade do agora sou eu que decido. E será que vocês foi vão ter que por essa respeitar noção isso. também de finitude e ter perdido um pai cedo que te deixou um livro como 20 ideias quando foste para a Austrália? Deixou-te uma coisa muito interessante, tu dizes é que ele não está cá, mas as palavras dele continuam aqui, Sim, não é? É verdade. Eu digo e continuarei a repetir que ainda tenho muito para aprender com o meu pai, porque continuo a aprender. É sem dúvida a pessoa que mais que é uma pessoa muito importante. Vamos para Nós estamos à conversa com António Rolo Duarte e estamos mesmo a terminar. António, estás de regresso a Portugal, voltaste este mês, voltaste este fim de semana. Eu sei que tens várias possibilidades, fazer um doutoramento em Cambridge, em Oxford, que há ofertas de trabalho na Inglaterra, mas que por agora pareces querer ficar em Portugal. Não há plano agora, para os próximos tempos? Há plano. Isso mudou nos últimos dias. Mudou? Mudou. Não nos podes contar? Acho que vou voltar. Vais voltar para a Inglaterra? Acho que sim. Então ficas cá há pouco tempo. Não é... Vieste a dar uma entrevista ao Observador. Acho que volto para a semana, sinceramente. Não é obrigatório, ou seja... e volto para o doutoramento em Oxford. Não é obrigatório no sentido em que o doutoramento em Oxford é muito flexível, eles permitem-me interromper por anos, meses, sem grandes problemas, portanto isso agrada-me, essa liberdade de, se daqui a 3 meses eu quiser interromper e fazer outra coisa, posso. Mas neste momento é aquilo que me parece que me dará maior felicidade. Estar em Cambridge, a coisa mais importante para mim em Cambridge foi que pela primeira vez estive um ano inteiro de mestrado com um grupo de pessoas que falam a mesma língua que eu. Eu nunca na vida tinha estado num lugar com tantas pessoas que falam a mesma língua que eu, estás a ver? Não estou a falar do inglês, não é? Sim. Que falam a língua do nosso interior, quer dizer, cada um de nós tem uma... Sentes-te acompanhado, de facto. Sim, pela primeira vez, e não posso abandonar isso, quer dizer, isso é a melhor coisa do mundo. Deixei de escolher os lugares para onde vou e as coisas onde faço com base naquilo que vou fazer ou no lugar onde vou estar, e passei a escolher com base nas pessoas com quem vou estar, pelo menos por agora. E é isso que eu quero fazer. Quero estar com os meus amigos de Cambridge, que estão a poucas horas de distância. Quero estar com outros amigos por fazer, certamente, pessoas interessantíssimas em Oxford. Quero estar com a minha namorada que está em Cambridge e, portanto, vou escolher o lugar com base nas pessoas. E não queres abandonar isso, mas queres abandonar a carreira de comentador político? Já descalçaste as botas, não estás a acompanhar a campanha, a pré-campanha, neste caso? Não estou mesmo. Aliás, não posso votar. E isso é uma coisa um bocado estranha, mas é porque... Não podes votar porquê? Não posso votar porque a data do meu voo chega à Inglaterra depois da data de poder votar na embaixada e antes da data das eleições aqui. Portanto, é um limbo. Já não vais poder ser Presidente da República em Portugal, sabes? Sabes que isso é um mito, não é verdade? É um mito. É verdade. Não é verdade. Eu estou sempre a propagar esta ideia, é um Toda mito. a gente diz isso, não é verdade? Ok, então podes ser Presidente. Hã? Podes vir a ser Presidente, Posso então. vir a ser Presidente. Se voltares a ter ambições nestas eleições, olha, políticas. O meu voto não vai. Não vai contar. Com apenas 16 anos foi sozinho para a Austrália, onde concluiu o ensino secundário em regime de trabalhador-estudante. Tinha um quarto no meio da floresta e consta que no telhado existiam 3 cobras pitão. É corajoso, gosta de falar em público, tem um fervor próprio e o entusiasmo é evidente quando fala. Quem trabalhou com ele na rádio diz que surpreende por ser tão novo e ter uma capacidade tão grande de análise. Em primeiro lugar, para o António, como vimos, estão os amigos. Em segundo, o silêncio, a calma e a tranquilidade. Depois entram a sinceridade, a justiça e a coragem, a firmeza para entre o que é fácil e o que está certo escolher o que está certo, a descontração para entre o prazer e o dever escolher o prazer, exceto quando falamos de compromissos. Os compromissos não são para quebrar. Acabou o ensino secundário do outro lado do mundo com média de 19, gosta muito de dormir e durante uns tempos alimentou um blog chamado Dorminhoco, que ainda podem consultar. Esta entrevista foi gravada às 9 da manhã e por isso agradecemos o esforço do António, que não gosta
gosta de perder tempo, nem de fazer coisas que não apetecem. Apeteceu-lhe a Austrália, apeteceu-lhe Inglaterra, apeteceu-lhe Portugal aos 18, aos 22. Não sabemos o que lhe vai apetecer a partir dos 23, mas vamos continuar a acompanhar o percurso do António Maria Rolo Duarte, que nos fez companhia na última hora no Observador. O que vamos fazer?